Eu acho que agora vai dar um sinalzinho para vocês que nós estamos gravando essa. E vamos então ao assunto da fé, mas de um termo que a gente às vezes se inquieta, né? Deus prova a fé de Abraão, ou Deus prova a Abraão. E eu vou abrir primeiro um slide, vou compartilhar a tela para vocês nos acompanharem na condução aqui. Vocês vão receber agora em casa, na tela de vocês, uma figura, né? Já chegou? Já estão em tela aí, não é? Compartilhando? Já, Sim, tá já, tudo, sim. tá legal. Para não errar aí. Vocês, o que veem aqui é o que nós conversamos no último estudo sobre Deus cumpre a sua promessa a Abraão e Sara, eles concede o filho nascido, gerado e concebido neste relacionamento de Abraão e Sara. E um dos textos que a gente viu é que Sara disse: Deus me deu motivo para rir, né? E todos que ouvirão isso vão rir comigo. E é interessante porque a gente associou isso com a risada de Sara 1 ano antes deste fato de nascer o filho, e ela foi repreendida pelos homens que estavam ali, né? E nós lembramos muito bem de que essa visita daqueles 3 homens, nós nos reportamos à Trindade, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo vão até Abraão e Sara, e assim nós podemos entender teologicamente essa presença de Deus naquela tenda. E Sara, ao ouvir que ela ficaria grávida em 1 ano, ela se ri, né? Ela é advertida, repreendida por um dos homens ali. Mas o nome Isaac significa no hebraico justamente riso. Eu achei muito bonita essa foto aqui, porque realmente um homem da idade de 100 anos, com uma esposa de 90 anos, tendo eles um filho recém-nascido, só podem rir mesmo de alegria, rir talvez dentro da sua situação de vida, dizer, olha, isso aqui é uma coisa que nós não podemos nem explicar, né? É a risada, então, é o riso alegre de reconhecer a presença de Deus no cumprimento de sua promessa. E o próprio filho rindo para esse casal, né? É uma figura muito querida, mas que expressa realmente a alegria da fé. E é aí que nós gostaríamos de conversar com vocês. Quando a gente fala da fé, enquanto tudo está muito bem, parece que a gente nem dá muita importância, né? Ou até vive a fé de uma certa normalidade, mas quando a coisa aperta, quando as coisas ficam difíceis, a gente sabe para onde correr. E é a fé que nos leva na direção certa. E nós refletimos isso domingo passado, onde nós podemos ter essa certeza, sem dúvida alguma, daquilo que está diante de nós. Deus no seu agir, Deus no seu cuidar, Deus no seu guardar a cada um de nós. Isso nos dá a certeza também de sermos por Ele sempre amparados, independente da situação que vivemos. Então, o texto de hoje, especialmente, vai tratar aí da história de que Deus prova Abraão. Após esse riso todo de ter o filho, Abraão achou que agora as coisas estão bem resolvidas, vão se encaminhar conforme Deus assim prometeu, de que através dele viria a ter uma grande geração, né? Mas o texto 22 de Gênesis, capítulo 22, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante o pedido aqui de Deus para Abraão. O menino já deve ter aí os seus 14, 15, 16 anos, e a Deus, de repente, diz assim: Abraão, vai lá no Monte Moriá, e ali tu vais colocar como holocausto, e holocausto é o sacrifício em lugar, como derramamento de sangue, a adoração ao Deus. E é o que ele pede, algo que
justamente Abraão, com todos os seus, sempre foram advertidos ou instruídos a não fazerem, né, o sacrifício humano, que era algo comum também entre outros povos, especialmente cananeus, que eles tinham à sua volta. E isso era uma prática por Deus abominada, né, repreendida, mas que, de repente, agora Abraão, justamente o pai desta nação aí que ele tem, já que é o seu clã, ele é solicitado pelo seu Deus, o Deus da promessa, no qual disse que através do seu filho vai ter um grande povo. Deus pede que faça uma prática que ele não autorizava e não aceitava, inclusive. Mas a diferença nesse momento aqui é que o próprio Deus está pedindo para Abraão. E Abraão parece reconhecer e receber esse pedido. Olha, quem está falando aqui não é alguém outro, né, senão o meu próprio Deus, o meu Senhor. Por isso, então, parece tão óbvio o versículo 7, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Interessante que, de repente, simplesmente Abraão, ao ouvir isso, nosso texto bíblico não fala nada sobre Abraão ter ali conversado com Deus, de ter, de repente, pelo menos perguntado se entendeu bem, né? O que nos outros momentos anteriores dos nossos estudos, a gente vê Abraão conversando com Deus, inclusive repreendendo Deus, né? Cobrando talvez de Deus, mas também orando a esse Deus em favor né? Naquela questão de Sodoma e Gomorra. E aí nós vamos ter aqui um pedido de Abraão, de Deus a Abraão, que agora simplesmente tem o silêncio de Abraão e o seu atendimento. Vocês vão ver aqui nesta figura que ali deve ser uma outra pessoa, mas no mínimo a Isaac, talvez aqui repreendendo um pouquinho mais de idade. Eu penso até que de repente aqui são pessoas que estão no clã, mas lá no fundinho está Sara e o seu filho. E é ali que Abraão vai pegar, porque esse de primeiro plano aqui deve ser mais velho, ou se não aquele outro rapaz atrás ali, aquele moço mais jovem ali, já na fase de adolescência. Mas vocês vão ver também no outro lado aqui uma parte mais construída, onde é que vocês têm ali um fogo. Isso é uma prática em que eles tinham, né? É como que, se pudéssemos dizer, o altar ou a adoração ali estava sempre presente. E isso Abraão tinha muito presente para ele. A adoração ao Senhor da vida, o Senhor da sua vida. É aquele que dá a vida, mas ele também dirige a vida. E isso Abraão parece que tem aprendido na sua jornada, na sua caminhada com Deus. E nós vamos ver mais ao final do estudo. E nesse momento ele simplesmente diz o texto que levanta de madrugada, pega 2 dos seus servos e a Isaque, corta a lenha para o holocausto e vai para o lugar que Deus indicou. Imagina Abraão dizendo assim: Isaque, vamos lá que nós vamos fazer um holocausto, tu vai ser o cordeiro? Claro que não. Ele convida Isaque, muito provavelmente, para ir para fazer esse holocausto, porque assim o texto vai nos levar a entender depois. Mas Abraão prepara tudo e vão os 2 caminho afora. Diz assim o texto no versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Vejam assim, terceiro dia. Não era pertinho. O monte que Deus estava dirigindo Abraão para o seu holocausto ficava distante de onde ele estava. Pelo menos a dificuldade de poder acessar era demorada. Então, em 3 dias eles chegaram, ele deu para avistar, né, o lugar, Moriá, que é o monte onde, então, Abraão deveria cumprir a vontade de Deus. Então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês.
Os dois servos são aqueles que deveriam acompanhar para qualquer necessidade e também auxílio, né? Que era normal. Abraão, como senhor do clã, não sairia sozinho a caminhar, nem mesmo com o seu próprio filho mais novo. Então ele buscou apoio, né, e a presença desses servos, mas até o momento em que ele poderia dizer assim, fiquem aqui, porque agora o assunto é eu e meu filho, e Deus. Então ele segue sozinho e vai adiante. Versículo 6 diz: Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava às mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui mostra, em primeiro lugar, eu acho interessante isso, né? É uma conversa de filho e pai, muito tranquilo sobre aquilo que vão fazer, inclusive o filho se preocupando com, efetivamente, o ato do sacrifício, né? Ele vê todos os materiais, o cutelo, que é a faca, o que estaria ali junto, né, para abater o bicho, a lenha estava junto com eles, o fogo estava junto com eles, né? Nós podíamos estar levando só um isqueiro, uma, uma caixinha de fósforo, mas ali já ia junto o fogo, que era algo que eles já faziam na sua própria tenda e deixava ali queimando, né, para facilmente ter, porque não tinha esse elemento tão fácil que nós temos hoje. E aí leva junto e ele diz, pai, tá tudo perfeito para o nosso holocausto, mas falta o essencial, né, o cordeiro. Então ele conversando com o pai sobre isso, e Abraão então responde, né? Eis-me aqui, meu filho, respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E então seguiam ambos juntos. Até ali a gente vê claro que Abraão não colocou para o seu filho o real motivo de eles estarem ainda indo fazer esse sacrifício. Mas ele tem muito para si o pedido de Deus e quer realmente assim também cumprir essa ordem de Deus, mas não expõe até esse momento para o seu filho. Chegaram ao local que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. É aqui que eu fico imaginando essa cena, né? Até aqui ele só pediu ajuda do seu filho e pelo menos a companhia dele para estar com Abraão num ato que seria de adoração. Mas deve ter chegado no momento bem, então, anterior realmente ao abate, vamos dizer assim, né? O uso do cutelo. Ou Abraão deve ter te conversando com Isaque, falando da importância da adoração, falando da importância do sacrifício, de como devemos ser obedientes a Deus, de como importa que nós tenhamos sempre a confiança nos caminhos de Deus. Fico imaginando quanto Abraão poderia, né, externar nesse momento para o seu filho Isaque tudo aquilo que ele já viveu em relação a Deus, de como isso para ele foi importante confiar em Deus. É uma viagem que eu mesmo faço, mas que a gente podia dizer assim, será que Abraão não ficou conversando com Isaac a ponto de prepará-lo até esse momento que o versículo diz aqui, ele preparou o altar, colocou a lenha e aí amarrou seu filho, assim como amarra o cordeiro para ele ficar quietinho, né? E de repente ele tem que dizer, Isaac, na verdade nós não vamos ter cordeiro aqui, mas tu és o cordeiro. E aí, amarrando a ele, nós não temos nenhuma outra descrição, senão amarrando seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Se não era de um filho espernear, né? De um filho talvez ali sair gritando, esbravejando, não, pai, tá louco, isso aqui não é assim. Então, no mesmo momento que a gente vê aqui toda a direção da história tão tranquila, mas o lado de Abraão, eu começo a imaginar o lado de Isaac, né?
Como é que para Isaac foi tudo isso aí? De repente ele ser amarrado, deitado sobre a lenha e ver o pai erguendo o cutelo sobre a cabeça dele, sobre o corpo dele. Se isso foi obra de Deus, Espírito Santo, e de Deus conduzir, dar essa tranquilidade, se foi tranquilo, mas nós não temos nenhuma referência de que Abraão teve que segurar à força o filho para então efetivamente cumprir a vontade de Deus, não tem relatado isso aqui. Mas nos parece que, por isso que eu fico dizendo antes ali, toda essa reflexão, eu acho que Abraão também foi preparando o lado de Isaac. Deve ter conversado sobre a importância da obediência, sobre a importância do aceitar, do entregar, do confiar, do cumprir, né, a vontade de Deus, para que nesse momento, de repente, ele pudesse dizer assim, pois é, então a vontade de Deus é de que eu sacrifique a ti. E Isaac, ele naquele momento, poder dizer assim, pai, aqui estou, né, seja feita essa vontade, mas também aqui tem algo muito importante nessa história, bonita, né? A direção, a ação de Deus nestas vidas que estão aí diante de nós para refletir, que o texto não nos informa efetivamente. Mas ele diz adiante, ó, deitou em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. E aqui eu fico imaginando como Abraão aqui realmente deve ter tido essa reflexão, né? É essa vontade? Devo fazer isso? É do Senhor esse pedido? Mas e os outros povos que ele sempre repreendeu, né? O conflito aqui realmente da ação. O quanto Abraão pôde, de repente, avaliar sobre tudo isso. Nós podemos lembrar que Abraão também tentou dar uma solução para o caminho de Deus, né? Ao dizer assim, já que Deus não tem me dado filho, vamos para o caminho que a Sara sugeriu, de pegar a serva e de ter um filho com ela. Esse caminho eles trilharam, e é um caminho que não foi aceito por Deus. Tiveram problemas, vieram sobre eles questões pertinentes a isso, conflitos, né? E eles tiveram grandes situações adversas por causa de tudo isso. Isso nós estudamos antes. Mas aqui Abraão dizendo assim, talvez, puxa vida, e meu filho que agora achei que era esse, o filho da promessa, mas se Deus aí pode, de repente, ter outra direção, se ele tem poder de nos fazer gerar ainda aos 100 anos, não poderia ele talvez ter poder de trazer de volta a vida desse menino? O que Abraão reflete? Aqui nós não podemos saber, mas ele estava com certeza dentro de si numa luta, mas que a confiança em Deus prevaleceu e a obediência de Abraão a Deus. E então, diz o texto, ele levantou para imolar, mas do céu bradou o anjo para Abraão. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aqui, de Deus, nós podemos dizer assim, não teria Deus esse conhecimento de que Abraão iria fazer isso? Sim, mas Deus quer, na verdade, uma prova para o próprio Abraão daquilo que é de Deus. Deus tem esse conhecimento do futuro. Deus não precisa ter essa prova de Abraão para com ele, mas ele pede isso também para todo o preparo do próprio Abraão, no sentido de que ele possa agora também ver toda essa situação e confirmar esta fé no Senhor. Mas Deus diz assim, agora eu sei que tu realmente és capaz de fazer isso, né? Então, ele diz assim, eu sei que agora tu temes a Deus. Depois de tudo que Abraão já viveu, das formas que Abraão agiu, né? Era pertinente que também Deus pudesse trazer esta prova como história para Abraão e para a posteridade. Deus efetivamente não precisa tirar isso a limpo. Deus sabe o que está diante dele, mas mais nos serve para que Abraão possa agora avaliar, olha, quantas vezes eu errei, quantas vezes quis eu fazer do jeito que eu achei melhor,
né? Quantas vezes eu duvidei e agora, quando eu cumpri e me entreguei em obediência, Deus aqui me protege para que eu não faça nenhum tipo de mal. Esta confiança, né, aumenta em Abraão. Então, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso nos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E aqui a gente vai ver que o desejo realmente de Deus de ter o sacrifício, de ter o holocausto, ele não deixou de acontecer. Abraão, junto com seu filho, agora estão ali com o cordeiro, que é realmente o animal por Deus selecionado e por Deus sempre destacado para ser o sacrifício. Então, Abraão, junto com seu filho, que naquele momento deve ter tido também uma experiência inenarrável, a gente pode dizer assim, né? Impossível de narrar, onde então ele diz assim, nossa, quase que eu estava ali, né? Quase que eu estive ali. Mas agora, por direção de Deus, eu estou aqui assistindo e podendo adorar esse meu Deus. Então, não só de Abraão vem a adoração, mas de uma adoração sincera também de Isaac, até por tudo aquilo que Isaac iria viver também pela frente. Ainda que a fé parece que ter sido o foco para uma prova de Deus com fins de fortalecimento, de recondução, né, de realmente preparo para Abraão, quem também se beneficia de tudo isso é o próprio filho Isaac. E ali também, passando pelo que passou, sai fortalecido. E o versículo 14, pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É daqui que muitos dizem que o lugar de a verdadeira adoração e conversa com Deus é no monte. Suba ao monte para ter Deus. Desta conclusão, nós não podemos nos unir, porque não é esta a ordem de Deus, né? Adore no monte, ou só no monte. O monte sempre tem um grande significado, a altura, né? Soberania, a presença mais próxima, mas não é um local específico. Mas daqui eu vou concluir com vocês adiante o seguinte. Nós lemos em Gênesis 2, aqui no capítulo 22, versículo 2, filho único, mas numa tradução do hebraico nos é permitido colocar filho amado, inclusive uma tradução bíblica, ela também usa assim, leva o teu filho único, quando Deus fala com Abraão, ou melhor, leva o teu filho amado. E esse é um bom gancho para quando nós olhamos lá para frente em Mateus, eu vou abrir aqui, ó, Mateus 3:17, onde Deus diz, quando Jesus está no batismo, depois junto com João Batista, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esta relação do Antigo Testamento com o Novo, e nesta história em específico de Abraão com Isaac, nós somos remetidos para olhar Jesus. Vejam mais detalhes agora. O local do sacrifício era em Moriá. E Moriá era o local em que seria construída a cidade de Jerusalém e o templo. E que na época, realmente em que Jesus foi levado à morte, à cruz, Moriá ficava na vizinhança do Calvário. Porque a cidade era fora do Calvário, o monte, né? Fora da cidade, aliás, o Calvário. E ali próximo era o Moriá. Veja outra situação. Colocação da lenha sobre os ombros de Isaac nos fazem lembrar também no relato do Novo Testamento, quando de repente João 19 diz assim, Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz, sobre si aquela lenha, aquele madeiro, né, pesado, e ele mesmo carrega até o Calvário. Quando nós podemos olhar ali que na história em questão de hoje, Deus poupou a vida de Isaac, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e Romanos 8 diz assim, ele, Deus, né, nem mesmo deixou de entregar o próprio filho
mas o ofereceu por todos nós. E aí a gente vai ver a contagem dos 3 dias de caminhada, quando de repente nós vamos ver aí os 3 dias em que nós temos a morte de Cristo. E aí, ao 3º dia, ressuscitou. Este que não foi poupado, né? Ele agora morre, mas ele volta à vida. Assim também, Abraão disse a Isaac que Deus daria o que fosse preciso. Quando este perguntou, cadê o cordeiro efetivamente? Né? Cadê o objeto do holocausto, por assim se dizer? Abraão, né, tem essa pergunta e diz, olha, Deus vai dar o que precisa. E Deus deu o que era preciso. A vida de seu filho pelo mundo, pela humanidade. E aqui onde é que nós podemos olhar a mesma situação. Deus provê aquilo que nós não poderíamos de forma alguma alcançar, nem prover ao outro, e nem a nós mesmos. Deus dá o seu Filho ao mundo para que morra. Então, lembrando ainda desta palavra, Deus dará o que for preciso, nós podemos dizer, em nossas angústias, somos tentados muitas vezes. Podemos até encarar como prova de fé, ou na fé. O fato de nós olharmos a tentação, até é errado, o texto bíblico aqui tratado, ele traduz como tentado, né? Nós vamos olhar aqui a tradução, Deus tentou, não, mas ele provou, por quê? Tentar é tentar evitar a fé, ou desviar da fé. E o objetivo de quem tem isso em mente não é de Deus, mas é do diabo. O diabo quer nos tirar da fé, por isso ele nos tenta, né? Agora, provar, esse sim, é poder fortalecer, ou poder atestar a fé, poder inclusive nos dar certeza da fé. Por isso o título colocado na Bíblia é Deus prova Abraão, porque ele quer fortalecer em Abraão essa certeza e confiança em Deus. Deus não tem o objetivo aqui de destruir Abraão, nem muito menos de reprová-lo, porque ele tem certo de que Abraão vai ser o pai da grande nação. Mas ele quer mostrar para Abraão que ele pode simplesmente fechar os olhos, tapar os ouvidos e se entregar incondicionalmente. E isto é o que Abraão refletiu, né? Saiu de casa após o pedido de Deus, tomou seu filho, preparou o holocausto, respondeu a ele de que Deus iria fazer o que seria necessário e realmente quis imolar o seu filho. Ali Deus então intervém e diz, pode parar, Abraão, eu vejo tua fé. E esta fé vai se tornar também para todos exemplo muito grande. A fé é a certeza do que se espera. Nós, no domingo passado, refletimos, né, no texto de Hebreus, e a convicção de fatos que se não veem. O que Abraão esperava? De que este filho, que foi concedido por Deus por tantas e tantas vezes prometido e reiterada promessa, que de repente aconteceu, ele tinha por certo de que aquilo seria o caminho de Deus para o grande povo que Deus prometeu. Isso ele tinha por certeza. E essa convicção de que ele não podia ver aquilo que estava diante dele, mas ele tinha por certo, era a fé que Abraão tinha. E nisso ele se baseou e confiou, né? Então a gente lê lá em Hebreus, pela fé nos entregamos aos cuidados do Senhor, pela fé nós vencemos ansiedades e inquietações, pois nos apegamos na certeza dos cuidados de Deus. É somente pela fé que eu posso dizer que agora eu tenho um Deus que me garante qualquer necessidade. É pela fé que eu venço as ansiedades quando Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer, vejam os lírios como se veste, né? Ninguém se vestiu tão belo que nem Salomão, que vestia de roupas finas, né? Ou veja os pássaros que se alimentam, não se preocupam, não constroem, mas têm o seu casa e alimento. Então Deus faz uma relação bonita com a natureza. E quem é que é senhor da natureza? Quem tudo criou e cuida? Deus. Desta mesma forma nos convida a fazermos, ou termos essa atitude de fé, né? Então Abraão teve muitas provações,
a gente vai ver aqui, quando ele saiu do seu local, quando chamado por Deus, para ir para um lugar que não era conhecido, quando ele andou por situações adversas, olha aqui, lendo em Abraão, né? Lendo em Hebreus, aliás, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Esse texto aqui pode não ser muito extenso, mas vejam que a fé precedeu a obediência. Não é porque eu fui fiel a Deus, é que agora eu posso receber de Deus o que Ele me dá. Mas é porque eu tenho fé que Deus concedeu, é que eu posso obedecer a Ele. Então, a minha história de fé, ou a minha vida de fé, ela me leva com atenção à palavra para que eu possa andar nesta palavra, ou seja, ser obediente a essa palavra. Eu não posso, pela fé, desprezar e negar o que é de Deus. Nisso eu me tornaria desobediente. E aqui o texto de Abraão diz, o texto de Hebreus diz bem, Abraão, quando chamado, pela fé obedeceu, a fim de ir para um lugar que não conhecia, né? Então, o que ele faria saindo de casa e indo para um lugar que ele não conhece, que ele não tem referência? Ele confiou na direção de Deus, ele teve fé. Então, adiante o texto em Hebreus diz assim, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E aqui é significativo o nome de tendas, porque tenda significa provisório. Ele andou por uma terra que não era dele, mas sabendo que aquilo ali seria dele, né? Ele andou hospedado em tendas, algo que eles recolhiam durante o dia, levavam para outro lugar, era provisório, mas ele tinha sempre os olhos fixos naquilo que Deus faria, que era realmente, vamos dizer assim, eterno, onde o que Deus faria realmente seria efetivamente o eterno. Por isso que o texto diz, ele aguardava a cidade com fundamentos. De Deus ele tinha essa promessa. Qual é que era a cidade de fundamento que ele estava dizendo? Era que em Cristo Jesus ele receberia, não viveria mais em tenda, mas ele receberia o céu. O céu efetivamente é o grande edifício, a gente vai ler isso em Coríntios, quando ele vai dizer assim, olha, nós hoje estamos em tenda, né? Mas nós temos um edifício que é a habitação, é o céu. Quem é que é esse fundamento? Cristo. Então, pela fé também Sara, ele vai dizendo, né, adiante, pela fé ele vai dar exemplo da resistência, e aí quando a gente vai ler, pela fé ele aguardava aquilo que é realmente eterno, a pátria celeste, ali em Hebreus 11, né, onde então ele vai realmente concluir, pela fé, ele olha não só a vida terrena, mas mais para frente, aquilo que o primeiro versículo disse que eles não veem, mas ele tem certeza que existe. E então esse exemplo, né, quando Abraão é citado no texto de Hebreus, ele se remete a toda essa vivência aqui de Abraão. E ainda para terminar, pela fé Abraão, quando posto à prova, agora fala especificamente do que nós refletimos hoje. Ele ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Qual é que é a intenção aqui de Hebreus? É olhar mais o motivo que Abraão realmente foi lá e cumpriu a ordem de Deus. Se Deus pode, efetivamente aqui, tirar a vida desse meu filho Isaac, ele pode também efetivamente conceder novamente essa vida. Por isso que Hebreus diz, ó, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, a confiança de Abraão, ele se faz por toda a vivência que ele já teve com Deus, de confiar que Deus não erra e de que Deus tem algo que não é incerto, mas é certo quando ele ordena.
Então, a confiança em Abraão, ela é elogiada a partir do que ele entendeu ser Deus, um Deus que cumpre promessa, um Deus que cuida dos seus, um Deus que ampara os seus. E aqui a gente pode, nesse momento também, deixa eu voltar com vocês, a promessa de que em toda e qualquer situação, a nossa fé nos leva para Deus e nos faz confiar, não duvidar, nos faz entregar, não andar em caminhos diferentes, mas simplesmente dizer, Deus, estamos nas tuas mãos. E isso é uma fé que nós podemos aprender com esses exemplos que Hebreus destaca lá na sua lista, no capítulo 11, mas que efetivamente com Abraão, nesse capítulo 22, também podemos aprender. Então, esta é a maravilhosa fé, que a qual nós podemos também hoje dizer, a fé em Cristo Jesus nos dá vida, nos salva e nos leva a viver com esse Deus Pai de misericórdia, poder e cuidado. Tá aí a nossa reflexão sobre o texto de capítulo 22 de Gênesis. Muito bem, povo, então agradeço a participação e também colocações de vocês. Vamos fazer uma oração para depois, quem quiser ainda bater um papinho livre. Graças a Deus, amado Pai, obrigado por nos conduzires em meio à fé que Tu nos deste, sob a Tua palavra. Que esta palavra nos ensine, nos eduque, nos acrescente em conhecimento e nos prepare também para lutas que o mundo nos coloca, para levarmos a desistir da fé, duvidarmos do cuidado de Deus e do poder de Deus. Dá-nos sempre esse exemplo de Abraão, que também em obediência cumpriu e seguiu pela fé, a ponto de poder até mesmo entregar o seu filho para sacrifício, coisa que humanamente para nós é tão difícil de aceitar e talvez até de cumprir, mas que possas a cada um de nós instruir pela Tua palavra, nos fortalecendo na confiança e nos cuidados que Tu nos dás. Pela Tua palavra queremos nos aprofundar e conhecer a Ti mais e também nos afirmarmos de que estar contigo é infinitamente melhor. Assim, fortaleça-nos nesta fé, guarda-nos nesta fé, e que esta fé nos dê sempre a alegria de estarmos contigo. Por isso, vivamos nesta fé diária e abundantemente. Cuida de cada um de nós nesta noite, no descanso, atende a cada um de nós nossas necessidades, conforme o teu poder é o teu tempo e o teu querer. Consola, ampara, fortaleça e abençoe-nos. Assim nós nos entregamos a Ti, por Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém.